Eu troquei de celular e agora tá melhor no outro celular, né? Troquei de celular e ficou melhor no outro celular. Eu tava num celular e eu troquei e agora ficou melhor nesse celular. A transmissão tá boa, você tá me recebendo bem aí? O vídeo tá bom? Deixa eu convidar algumas pessoas aqui para estar comigo. Estou convidando um monte de gente aqui para estar comigo, porque eu tô com 12 minutos de atraso. 12 minutos é 14 minutos de atraso, porque eu tive problema aqui na transmissão. Troquei de celular e agora deu certo, né? Agora tá bom? Ótimo, maravilha. Boa noite a todos, meus irmãos, a graça e a paz. Boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos, boa noite família, boa noite Sinara, boa noite Anderson, boa noite Maria, boa noite Débora, boa noite Vitória, bênção de Deus, boa noite Bruno Moraes, glória a Deus, boa noite Kelly, Maria Aparecida, Vini, boa noite a todos os irmãos, Ana Laura, Darly, Dominique, boa noite a todos, queridos. O pessoal está entrando, vamos esperar o pessoal chegar aí. A palavra que eu vou estar ministrando no seu coração, no meu coração, é praticamente a mesma palavra que nós ministramos no culto de domingo à noite. Por conta da live, ter toda a programação de domingo à noite, a gente acabou não tendo tempo apropriado para poder comunicar toda a palavra. Então nós tivemos um tempo bem resumido, porque a live é de 1 hora, e aí nessa 1 hora tem que ser louvor, tem que ser tantas coisas, e eu acabei tendo um tempo muito reduzido. Então a palavra que pastor Diogo, pastor Feu, bênção de Deus, a palavra que eu ministrei domingo passado, domingo agora, que foi apenas uma palavra de 20 minutos, eu vou estar ministrando essa palavra toda agora, toda agora. Micaela, Edão, nós vamos estar ministrando toda a palavra. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos ter um tempo de oração aí. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, obrigado porque nós cremos que a Tua palavra ela é viva, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Nós cremos que não é o pregador que é eficaz, é a Tua palavra que é eficaz. Então que a Tua palavra venha cumprir o propósito pelo qual ela foi designado. Obrigado por esses irmãos que estão aqui online. Obrigado que eu sei que o Senhor vai produzir no nosso coração aquilo que o Senhor mesmo desejou. Por isso, fala conosco, é tudo que nós pedimos e oramos. Amém. Amém, queridos? Enquanto o pessoal está entrando aí, deixa eu colocar aqui uma musiquinha, né, pra gente ficar mais espiritual. Deixa eu colocar uma adoração aqui pra gente, enquanto a gente ministra, ter uma palavra aí, ter um louvor bem legal pra gente poder Jason up. Jason. Vai chamando os irmãos aí. Vai chamando os irmãos aí. Eu tô colocando aqui uma adoração para a gente poder, enquanto a gente adora, enquanto a gente ministra, instrumental.
a gente tem um tempo de adoração aqui, enquanto eu ministro, tem aquela musiquinha de fundo que a gente gosta de ouvir, né, enquanto a gente está ministrando a palavra. Olha aqui, vamos deixar aqui uma adoração bem de fundo aqui, enquanto a gente está ministrando. Enquanto isso, o pessoal está chegando. José Divino, bênção de Deus, glória a Deus. Infelizmente, o pessoal está enviando solicitação de participação, mas a gente não vai conseguir, porque a gente quer ministrar uma palavra aí para o nosso coração nessa noite, então a gente fica um pouco limitado com respeito a você nos chamar aí, tá bom? Só coloquei uma musiquinha aqui pra gente poder ficar um clima mais abençoado, amém? Muito bom, a gente já orou. Eu queria muito que você pudesse agora parar tudo que você está fazendo. Eu queria muito que você ouvisse o que Deus colocou no meu coração essa semana passada. Eu preguei essa mensagem domingo, no culto de domingo. Mas como eu disse, o culto foi muito rápido, né? Por conta da live lá, que é 1 hora só, então a gente tem que coordenar louvor, avisos e palavra. Então não deu tempo de eu comunicar aquilo que eu realmente, assim, num todo, que eu gostaria de comunicar aos irmãos. Então a gente quer poder ministrar essa palavra para vocês agora, amém? Eu já orei, mas eu queria orar mais uma vez, amém? Queria orar mais uma vez, até porque o pessoal já está chegando, eu queria orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa vida, Deus da nossa existência, Deus da humanidade, mesmo que o homem não creia no Senhor, o Senhor domina sobre tudo. O Senhor domina sobre aqueles que te creem. O Senhor reina sobre aqueles que não creem no Senhor. Tu és Deus, Senhor. Nós temos vivido tempos tão diferentes, ó Pai. Tempos tão diferentes, mas nós queremos estar conectados com o Senhor. Queremos estar conectados com Tua palavra, Senhor. Senhor, nós temos vivido um tempo onde o Cordeiro está sendo preparado dentro de casa, Senhor. Assim como o Senhor falou para o povo, olha, vocês vão agora entrar num novo tempo. Mas antes de entrar desse tempo, vocês vão sacrificar o Cordeiro dentro de casa. Repartir o Cordeiro com a família. Senhor, nós temos vivido tempos completamente diferentes, ó Pai. Por isso, nessa noite, Pai, pelo Teu Santo Espírito, fala conosco, Deus. Fala conosco, Senhor. Só é possível viver esse tempo se for em contato com Sua voz, doce Espírito Santo. Perdoe, Senhor Deus, as nossas negligências, se até hoje nós fomos negligentes, se até hoje nós tivemos uma vida completamente fraca, sem paixão, sem amor ao Senhor, que a partir de hoje a gente vive uma nova paixão, um novo amor, Deus, um novo despertar do Teu Espírito Santo. Por isso fala conosco, Pai, fala o nosso espírito nessa noite, direciona a nossa vida, orienta nosso coração, fala conosco, Pai, nós queremos Te ouvir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós temos vivido aí aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e não só no meu coração, mas no coração de muitos homens, de muitas mulheres de Deus,
nós temos vivido um novo tempo. Um novo tempo. Eu creio que abriu-se um novo tempo na vida de todos. Nós nunca mais seremos como antes. Até porque esse tempo tem mudado a nossa maneira de nos relacionar com Deus, onde as nossas motivações estão sendo alinhadas, onde o nosso coração está sendo alinhado, onde a maneira da gente enxergar a igreja, a maneira da gente enxergar a vida cristã está sendo alinhada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você puder abrir sua Bíblia, abra comigo aí em Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, de 1 a 11. Abra comigo, Eclesiastes 3, de 1 a 11. O texto diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantear, há tempo de arrancar-se, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de morrer, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantear, há tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de arrancar, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e há tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz, tempo de trabalhar, tempo de ter esforço. E eu tenho visto, verso 10, o fardo que Deus impôs sobre os homens. Mas ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E Deus também colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Esse texto de Eclesiastes 3:11 fala muito do propósito, né? O propósito há propósito para todo tempo, há propósito para toda ocasião. E na verdade, assim, há muitas maneiras de nós interpretarmos esse texto, há muita maneira de se entender esse texto. Mas na maioria das vezes, a maioria das pessoas entende esse texto, principalmente no que diz respeito daquilo que é a hora certa, naquilo que é o tempo certo e naquilo que é o propósito certo. O texto de Eclesiastes 13, qualquer pessoa que lê esse texto vai entender que há tempo para tudo, há tempo na hora certa, há tempo certo e há o propósito certo. E o mais interessante é que quando a gente lê esse texto, a gente percebe que nada acontece na nossa vida por acaso, nada acontece por acontecer. Tudo tem um propósito e um sentido certo. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e tem um sentido certo. Mas é claro que há maneiras equivocadas também de interpretar esse texto, né? Quando a gente lê Eclesiastes 3, nós podemos também interpretar esse texto dizendo que nós somos vítimas da vida, né? A vida tem um karma já definido, já existe algo totalmente estabelecido e não há nada mais o que fazer. Tudo está determinado e estabelecido. Na verdade, isso não é o que o texto está dizendo. Na verdade, quem diz isso está mais ligado ao hinduísmo e ao budismo, que diz que a vida tem um karma e ninguém pode fugir desse karma e tudo orbita em volta desse karma que nada pode mudar.
Como eu já disse, quem ensina que a vida tem um karma e nada pode mudar isso, está mais ligado à doutrina hinduísta e à doutrina budista. Nós cristãos não acreditamos que existe um karma na sua vida e que nada muda isso. Nós cristãos não acreditamos nisso. Por isso, que a melhor maneira de interpretar esse texto, a melhor maneira de você entender esse texto de Eclesiástico 3, é entender que a vida tem seus ciclos. Quando você lê Eclesiásticos 3 e vê há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar, há tempo de costurar, há tempo de arrancar o que se costurou, há tempo de paz, há tempo de guerra, você entende que a vida tem seus ciclos, a vida tem as suas ocasiões, a vida tem as suas fases. Todos nós vivemos ciclos, todos nós vivemos fases, ciclos e fases na nossa vida. Você está vivendo uma fase na sua vida, você está vivendo um ciclo na sua vida, você está vivendo um tempo na sua vida. E aprender as fases da nossa vida, aprender os ciclos que nós vivemos na vida, talvez seja uma das maiores sabedorias que nós podemos ter na nossa vida. Aprender a olhar para a nossa história, aprender a olhar para a nossa vida e conseguir perceber as fases que a gente está vivendo em cada momento da vida, talvez seja uma das grandes sabedorias. Tanto é que o Salmo 92 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha que interessante, discernir o tempo em que nós estamos vivendo, saber exatamente como se encontra a nossa história, sem sombra de dúvida, como eu já disse, é uma das maiores sabedorias que nós podemos adquirir na vida. Será que você sabe ler a sua vida? Ou sua vida é como um barco à deriva, onde você não consegue saber aonde você está chegando, você não sabe de onde você saiu, você não sabe o caminho que você está percorrendo e nem aonde você quer chegar? Você sabe exatamente, você consegue ler a sua história, você consegue ler a sua vida? Salmo 90, 12 diz que aquele que sabe contar, sabe ler, sabe discernir a sua história, alcançou sabedoria, alcançou um coração sábio. Olhar as circunstâncias, olhar os eventos, olhar as situações, olhar os fatos, olhar os acontecimentos e perguntar para Deus, Deus, que tempo é esse? Como eu disse, muito mais do que olhar para Eclesiástico e entender o tempo, entender o propósito, o grande segredo de Eclesiásticos 3 é você aprender a discernir que cada momento da sua vida é uma fase. É interessante que nesse momento, todos nós do mundo todo, amado, todos nós do planeta temos vivido as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos. Todos nós estamos vivendo as mesmas coisas. Mas a pergunta é, todos nós no planeta, você está dentro da sua casa em quarentena, o cara lá da Índia está vivendo em quarentena, o cara lá do Azerbaijão está vivendo quarentena, lá nos Estados Unidos está todo mundo com máscara na cara, se lambuzando de álcool gel. Lá a gente nunca teve a mão tão limpa na vida. Toda vez que você olha para sua mão, ela está limpinha, limpinha. Está todo mundo assim, amado. Está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo vivendo a mesma coisa. Agora a pergunta é,
Nós estamos vivendo os mesmos acontecimentos. Nós estamos vivendo os mesmos eventos, os mesmos fatos. Mas a pergunta, será que todos estão discernindo os eventos que estão acontecendo? Será que nós estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo? Sabe, amado? Ler as situações, ler os acontecimentos, todo mundo faz isso, amado. Reproduzir notícia. Agora o segredo é, será que tempo é esse? Será que tempo que é esse que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos na história da igreja, da nossa igreja contemporânea, dos nossos dias? Será que você consegue discernir o tempo em que nós estamos vivendo? Ou será que você só sabe olhar para os eventos? Você só sabe olhar para os acontecimentos, mas você consegue ler os acontecimentos? Você consegue discernir os eventos? Você sabe que hora é essa? Você sabe qual é o momento em que nós estamos vivendo como igreja? Eu acho interessante que quando Israel ali no Egito, né, o povo hebreu estava ali dentro do Egito, debaixo de escravidão, o faraó oprimindo todo mundo, interessante que o texto sagrado diz, levantou um outro rei para governar o Egito. E esse rei não sabia a respeito de José. Esse rei, ele agiu traiçoeiramente para com o povo e oprimiu os nossos antepassados. Atos 7:18. Lucas falando a respeito, na verdade é Pedro pregando, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, mas é Pedro aqui contando toda a história do povo judeu. Aí ele fala, esse rei obrigou os pais a desprezarem seus filhos para que não sobrevivessem. E aí continua, neste tempo nasceu Moisés. Amado, Deus trabalha em dispensações. Deus trabalha em tempo. No tempo certo, Deus enviou Jesus Cristo. A Bíblia fala, na plenitude dos tempos, Deus enviou. No tempo certo, Deus enviou Moisés. Moisés não deveria ter nascido na época de Noé. Moisés não deveria ter nascido na época de Abraão. Moisés nasceu naquele momento, naquela geração, naquela situação, porque aquela geração precisava de Moisés. No meio de uma situação de escravidão, foi nesse momento em que Moisés nasceu. E o texto fala, neste tempo nasceu Moisés. Você consegue saber qual é o tempo que nós estamos vivendo? Ou você só sabe dizer de coronavírus, de vírus, você sabe só falar a respeito de desemprego, você sabe só falar a respeito de falta de dinheiro? Ou você está ouvindo, Deus, que tempo é esse? Qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Você tem perguntado para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? Querido, é um novo tempo para a igreja, é um novo tempo para o mundo, é um novo tempo para a vida da minha congregação aqui no CMA, para a nossa congregação aqui no Sal da Terra CMA, no Conjunto Fabiana. É um novo tempo e nós temos que discernir esse tempo muito mais do que discernir quem está certo. Meu Deus, eu vejo uma galera desesperada, tentando saber quem está certo. Quem está certo é o cara do madeiro, quem está certo é o cara é o Marcos Mion. Amado, a gente acaba se ocupando com aquilo que não deveria se ocupar. O mundo tem que se ocupar com isso, amado. O Marcos Mion tem que se ocupar com isso, o cara do madeiro tem que se ocupar com isso. O nosso presidente tem que se ocupar com isso. Nós, como igreja, temos que entender o nosso tempo desse cenário. Qual é o propósito nosso nesse cenário? O que Deus quer da nossa vida nesse cenário? Qual é o momento em que nós estamos vivendo?
Que ciclo nós estamos passando? Qual cenário que nós precisamos discernir? Qual mudanças precisam ser feitas nesse cenário? Amado, pergunte qual é o tempo para a sua família. Qual é o tempo para a sua igreja? Qual é o tempo para os seus filhos? Pergunte para Deus. Deus, o que o Senhor quer de nós nesse tempo? Eu entendo que esse tempo, amado, para algumas pessoas é o início, para outras pessoas é uma conclusão de um processo. A pergunta é, se pudesse escrever aí, em letras garrafais, no rodapé do vídeo, que tempo é esse? Que tempo é esse, meus irmãos? Que tempo é esse? Qual tempo nós estamos vivendo? É tempo de chorar? É tempo de afastar-se de abraçar? É tempo de plantear? Amada, a vida é assim. Às vezes você vê um rapaz que chega para você, que tem um objetivo na vida que é casar, que tem um objetivo na vida que ele tem como objetivo na vida casar, mas você chega para ele e fala assim, meu irmão, não é tempo. Não é tempo disso agora. Às vezes você tem um dinheiro que você quer investir, você quer gastar aquele dinheiro, você procura um economista e fala, olha, você tem o dinheiro, mas entenda, não é tempo disso. Às vezes você tem algo para fazer na vida, e aí você tem todos os recursos para você fazer, mas não é tempo desse recurso. Às vezes você quer investir numa coisa, alguém chega para você, pois é, mas nesse momento não é tempo de investir nisso, é tempo de investir naquilo outro. Percebe? Então há tempo para tudo, amado. Há tempo para tudo. Agora preste atenção. Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo de mudança. Eu entendo que esse tempo agora, amados, é um tempo de mudança. É um tempo de rever prioridades. É um tempo de rever motivações. É um tempo de rever as nossas finanças, a maneira como nós lidamos com dinheiro, a maneira como nós lidamos com a nossa profissão e, principalmente, é um tempo de rever como é que a gente lida com a nossa família. A maneira como a esposa lida com o marido. A maneira como o marido lida com a esposa. É tempo da gente aprender a ser marido. É tempo da gente aprender a ser esposa. É tempo da gente aprender a ser filho. É um novo tempo que nós estamos vivendo. E quando a gente fala de tempo, esse novo tempo é um tempo da gente repensar até a nossa fé. Até as nossas convicções, a nossa teologia. E volto a dizer, nós vivemos um tempo de mudança. Um tempo de mudança. Até porque, amado, ser cristão é justamente a gente entender que uma das premissas de ser um cristão é a gente aprender a lidar com mudanças. Cristão é um ser que está sempre em processo de mudança. Sempre em processo de mudança. Sempre a gente tem que rever. A vida cristã é justamente isso. Todo cristão genuinamente convertido, ele se converteu a partir da premissa de que nós temos que mudar. Só que essa mudança ela acontece sempre na nossa vida. E esse momento, amado, é exatamente um tempo de mudança, igreja. Meus queridos irmãos, meus amigos, pessoas que me escutam, entendam, esse tempo é um tempo de mudanças. Não é fácil a gente lidar com mudança, mano. Estava conversando com a Osana hoje sobre isso. Quando a gente muda, já reparou que quando a gente sai de uma casa, a gente tem que repensar até em certas coisas que não encaixam mais naquela nova casa. Quando você tem uma casa, e tem um sofá, tem um guarda-roupa, tem um armário,
Aí você aluga uma casa, você que não tem casa própria, você que vai mudar de cidade para cidade, ou até tem uma casa, mas vai mudar de cidade por conta de uma proposta de emprego. Quando você pega os seus móveis, coloca naquele caminhão, e quando você chega naquela casa e coloca os móveis, você percebe que tem coisas que não cabem mais. Tem coisas que não funcionam mais para aquela nova casa. Eu, Osana, cometemos a gente fez uma coisa que nunca se faz na vida. A gente morou numa casa que tinha uma sala enorme. E nós tivemos a proeza de mandar fazer um sofá que cabe exatamente no formato daquela sala. Aquele sofá era perfeito para aquela sala. Mas, meus irmãos, vocês não têm noção do que é chegar numa casa aonde o sofá não encaixa mais. Não funciona. Aí você fica colocando um pedaço dele aqui. Aí você pega um outro pedaço do sofá, coloca ali. Porque não funciona mais. Aquele sofá funcionou para aquele momento. Aquele sofá tinha um propósito para aquele lugar, para aquele momento. Ele não funciona no outro lugar. Quando a gente muda, a gente tem que repensar certas coisas que não funcionam mais. Então, se tem uma coisa que a mudança faz, é nos ensinar a abrir mão de certas coisas. Escute, depois nesse tempo que nós estamos vivendo, você vai descobrir que tem muita coisa na sua vida que você vai ter que abrir mão para viver o que Deus tem para nós. Queridos irmãos, eu vou usar uma frase com muito temor. Sabe qual frase? Assim diz o Senhor. Meus irmãos, assim diz o Senhor. Nós entramos num novo tempo. Esse coronavírus marcou o início, abriu uma nova linha do tempo. O apóstolo Luiz Hermínio disse, ele pegou um papel simbolizando o exame positivo de um parto, de uma gravidez, melhor dizendo. Ele falou assim, olha, nós entramos num processo diferente. É como se fosse uma gravidez, deu positivo, agora vai nascer algo. Igreja do Senhor Jesus, nós nunca seremos mais os mesmos. Um novo tempo, uma nova maneira de ver a igreja, uma nova maneira de lidar com a família, uma nova maneira de lidar com a fé, uma nova maneira de lidar com as finanças, uma nova maneira de lidar com missões, uma nova maneira de lidar com os nossos filhos, lidar com a obra missionária, lidar com tudo. Tudo mudou. E eu poderia dizer que esse tempo também, por ser um tempo de mudança, é um tempo de fé. Porque quando muda, quando as coisas mudam, quando a gente não tem mais controle sobre as coisas, e isso que nós estamos vivendo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente perde a capacidade de ter as coisas no controle. Quando a gente vive um novo tempo, as coisas não são como antes. Por isso requer muita fé. E esse tempo em que nós estamos entrando como igreja, requer um nível de fé diferente. Amado, chega dessa fé de oba-oba. Deus vai fechar tudo aquilo que é oba-oba na igreja, no mundo. Os movimentos que é oba-oba, os movimentos que é só parque de diversão, os movimentos que é só, entretenimento, vai fechar tudo, porque um novo tempo de igreja séria, de vida cristã séria está se iniciando. Um novo tempo. Um tempo de coerência, onde você vai ter que pregar aquilo que você vive, e não só aquilo que você ouve, não só aquilo que você achou legal. Uma coerência dentro de casa. Por que a gente voltou para casa? Porque Deus quer começar a transformação dentro da nossa própria casa, meu irmão.
Eu falo isso em todas as minhas lives. Avivamento não começa dentro de igreja. O que Deus tem para os últimos dias não começa dentro de quatro paredes de igreja, não começa dentro de reuniões de crente. O avivamento que não começa, não estou dizendo que não aconteça, não estou dizendo que não aconteça dentro de quatro paredes de igreja, não estou dizendo que não aconteça no ginásio, vai acontecer. Mas esse avivamento tem que começar dentro da nossa casa. Nós temos que matar primeiramente o cordeiro dentro de casa para que a libertação aconteça lá fora. Deus fazendo a gente voltar para a mesa. Nos ensinando a viver com esposa, com os filhos, viver junto. Amado, nós nunca fomos tão confrontados em relação à nossa maneira de viver em casa, em relação à nossa fé. Tempos de mudança. E se é tempos de mudança, é tempo de fé. Presta atenção. O senso comum de que fé é apenas uma coisa que você recebe de Deus vai acabar, meu irmão. Deixa eu explicar uma coisa para você a respeito de fé. Se você perguntar para qualquer pessoa, aí fora que diz que tem fé em Deus, a maioria das pessoas vai falar para você que fé é acreditar que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida. Quando a gente fala sobre fé, para qualquer pessoa aí fora, qualquer espírita, qualquer católico, qualquer evangélico, se você perguntar o que é fé, eles vão falar o seguinte: fé é acreditar que alguma coisa vai acontecer na sua vida. E essa coisa que vai acontecer na sua vida, ela acontece especialmente se você quer algo para a sua vida pessoal. Então eu tenho uma fé, e essa fé é o que eu uso para que aquilo de especial aconteça na minha vida. Então, Deus, eu tenho fé, e porque eu tenho fé, o Senhor vai fazer isso na minha vida. Deus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer tudo, então está aqui minha fé, faz aquilo que eu quero. É exatamente isso. Fé é a maneira que nós usamos para atrair a Deus naquilo que eu quero. É como se Deus estivesse com a mão fechada e eu quero alguma coisa e eu uso da minha fé e eu vou lá, Deus, a mão de Deus está aqui. Ó. E aquilo que eu quero está aqui na mão de Deus, mas a mão de Deus está fechada. Mas eu tenho fé e essa fé vai, a mão de Deus está aqui, e aquilo que eu quero está aqui dentro da mão de Deus, eu vou esforçar e pum, Deus abre a mão e me dá o que eu quero. Então fé, para a maioria das pessoas, é crer que Deus vai me dar alguma coisa. E nós temos que começar a repensar sobre isso, porque Deus está mudando a nossa maneira de lidar com a fé. Eu sempre conto que uma vez eu tenho um problema sério de coluna, já orei por isso, já jejuei, mas é falta de perder barriga mesmo. Mas uma vez eu estava lá na nossa base da Jocum e estava acontecendo um evento de milagre através de um homem. E alguém chegou para mim, não, vamos lá, eu estava no meu escritório. Enquanto isso estava acontecendo um evento lá de cura, né? E a pessoa chegou lá na janela do meu escritório e falou, Eurípides, vamos lá. Porque, na verdade, lembrei, foi o Cote que fez isso. Eu estava lá na minha sala, aí o Cote chegou, ô combatente, cara, você tem esse problema sério de coluna, vai lá pro cara orar, tenha fé, sabe, fé. E eu lembro que eu entrei naquela fila, eu falei, Deus, mas como é que é isso? Eu tenho que ter fé, né? Eu quero ter isso aqui, eu quero ter fé. Então aí eu peguei e fiquei assim, tendo força, né? Então entrei na fila. Deus, eu tenho fé. Eu fiquei sentindo, que a gente acha que fé é sentimento. Tem que sentir fé, eu tenho que ter força. E no final da conta eu acabei não sendo curado nada, né? Então assim, o que seria fé? O que seria fé? O que seria fé, então? O que Deus quer mudar nas nossas convicções em relação de fé? Se é o tempo de mudança, e é um tempo de mudança da nossa fé, primeira coisa, fé não é ter um sentimento forte de que Deus vai fazer algo por você. Fé não é
Fé não é confiar que Deus vai fazer algo por você. Fé não é confiar que Deus vai fazer algo pela sua vida. Fé é confiar no caráter, na bondade, no amor. Fé é o quanto você confia em Deus e não naquilo que Ele faz. Fé não é confiar naquilo que Deus faz. Fé é confiar naquilo que Ele é. Eu tenho fé em Deus a partir do caráter que eu conheço dele e não a partir daquilo que Ele pode fazer por mim. Porque se Deus não fazer nada por mim, se Ele entender que eu não preciso, eu vou deixar de ter fé então? Não. Fé é quando você crê no caráter dele. Fé é confiar nele, independentemente do que aconteça. Fé é você saber que o caráter dele não muda, que o amor dele não muda, que a bondade dele não muda, que o caráter de Deus não muda. E eu confio no caráter dele, eu confio na bondade dele, eu confio no amor dele. Eu não estou apenas achando que as circunstâncias vão mudar. E mesmo que as circunstâncias não mudem, eu confio no caráter dele. Fé é confiar no amor de Deus. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é confiar na bondade de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que dele se aproxima, olha só, a palavra de Deus diz que quando eu tenho fé, a primeira coisa que essa fé faz é me aproximar de Deus. Então ninguém que tenha fé está longe daquilo que Deus é. Eu confio em Deus. Eu sei quem Deus é. Eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço o amor de Deus. Eu sei quem Deus é. E porque eu conheço o amor de Deus, eu estou aqui agora, diante disso, confiante no amor dele, confiante no caráter de Deus, confiante na bondade de Deus, independentemente das coisas mudarem ou não, eu confio no caráter de Deus. Agora, o problema é que não tem como você confiar no amor de Deus. Não tem como você confiar no caráter de Deus se você não conhece a Deus. E aí a gente entra num outro ponto. Você só terá fé se você conhece a Deus. Fé é o quanto você conhece a Deus. Quem aqui ama o Ronei? Quem ama o Ronei? Quem ama o Ronei? Você ama o Ronei? Talvez algumas pessoas que estão me vendo aqui amam o Ronei. Por que algumas pessoas aqui amam o Ronei? Porque conhece o Ronei. Você sabe por quê? Não tem como amar quem você não conhece. Você nunca experimentará o cuidado de Deus se você não o conhecê-lo. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer o caráter de Deus. Você tem que conhecer a bondade de Deus. Porque você só conhece os feitos de Deus. Amado, a Bíblia fala que Deus derrama chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Ter a bondade, ter o favor de Deus, ter a misericórdia, ter as dádivas de Deus, ter a proteção de Deus, ter o poder de Deus na sua vida, amado. Isso não é sinônimo de que você o conhece. Então, fé é acreditar que Ele nos dará, presta atenção, fé é acreditar que mesmo que Ele não nos dê o que a gente pede, eu sei que eu confio no caráter dele. Se eu confio no caráter de Deus e Ele não me deu, é porque Ele sabe o que está fazendo. Por isso, fé não é acreditar naquilo que nós pedimos para Deus, mas fé volto a repetir, é acreditar no caráter de Deus.
Fé é confiar na bondade de Deus. Fé é confiar no caráter de Deus, no amor de Deus, o suficiente para dizer: o dinheiro não caiu na conta, o salário não caiu na sua conta, possivelmente você vai ser mandado embora, o dono do comércio que você alugou pode pedir o estabelecimento de volta. Fé é confiar na bondade de Deus, é confiar no caráter de Deus, de poder olhar para Deus e falar: Deus, seja feita a tua vontade, qualquer que seja ela. Sendo tua vontade eu quero. Não sendo a tua vontade eu não quero. Porque a tua vontade, Senhor, é boa. A vontade do homem não é boa. A vontade dos governantes não são boas. Não são boas. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. E a vontade de Deus é agradável. Eu vou repetir isso para você. A vontade de Deus é boa. Então, se ela é boa, peça a vontade de Deus. Se ela é agradável, peça a vontade de Deus. Então, seja sincero. Você crê que a vontade de Deus é boa? Você crê que a vontade de Deus é agradável? Caiu ali, ó. É porque tem um outro celular gravando, né? Você crê? Você crê que a vontade de Deus é boa na sua vida? Você crê que a vontade de Deus é agradável na sua vida? Você crê que a vontade de Deus é perfeita na sua vida? Então entenda, amado, ou a gente crê na vontade de Deus ou não acredita. Ou a gente crê que a gente está vivendo a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, ou não acredita. Fé é crer na bondade, é crer na misericórdia, é crer no cuidado que Deus tem por nós, independente de confiança. Eu digo: Deus, eu creio em ti. Aí você fala: Deus, então não tem fé. Não tem fé? Então presta atenção. Deus colocou nas nossas vidas o melhor ambiente para a gente desenvolver a nossa fé. Deus colocou nas nossas vidas o maior ambiente para nós conhecermos o que é de fato ter fé. Vá orar, meu irmão. Você quer ter fé? Vai ler Bíblia. Se mergulhe na palavra, você vai ver seu coração encher de fé. Conheça a Deus. Fé não se aprende, amado, tendo o melhor salário. Fé não se aprende tendo 40 mil disponível para você. A gente não aprende fé com isso, não. Fé se aprende quando não tem nada. Ninguém vai aprender a ter fé com 40 polegadas dentro de casa. Ninguém vai aprender a ter fé, amado, tendo 80 mil na conta. Ninguém tem fé com isso, não, meu irmão. A gente tem fé não sabendo como é que vai ser o dia de amanhã. Presta atenção. Quem aqui agora sabe o dia de amanhã? Quem aqui pode dizer com toda certeza: o amanhã será assim? Você tem certeza? Pois bem, se a gente não tem certeza, sabe o que a gente está vivendo? Um ambiente de fé. Um ambiente de fé, amado. Porque, infelizmente, a maioria de nós buscamos a Deus por aquilo que Ele nos dá e não por aquilo que Ele é. A maioria das pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele dá e a minoria busca a Deus por aquilo que Ele é. Eu vou repetir mais uma vez isso. A maioria busca a Deus por aquilo que Ele dá. A minoria quer deitar no colo dele, descansar no amor dele, descansar na bondade dele, descansar na misericórdia dele. A essência da fé, meu irmão, talvez vai parecer, isso aqui só heresia, mas não é, tá? A essência da fé é confiar no amor de Deus, mesmo que o Salmo 91 não funcione. E posso falar? Tem hora que o Salmo 91 não funciona. Tem hora que a praga vem.
Tem hora que a mortandade assola. Tem hora que a arapuca, a gente cai no laço. Tem hora que a gente cai no laço do passarinheiro, tem hora que a gente é assolado pela peste perniciosa, tem hora que a mortandade que assola o meio-dia vem com a nossa casa. E a única coisa que a gente tem que fazer na vida é crer na bondade de Deus. É crer no amor de Deus. E Deus colocou nas nossas vidas esse ambiente. Tem um cara que prega para mim aqui em Goiânia. Toda semana, todas as vezes, melhor dizendo, que eu vou pregar na igreja dele, ele vem para mim. Ele não sabe o tanto que isso mexe comigo. Ele é membro de uma igreja grande aqui em Goiânia. E sempre o pastor lá da igreja me chama para pregar. Às vezes numa quarta-feira, no domingo de manhã, quando eu estou em Goiânia, ele sempre me chama. A primeira vez quando ele veio para mim e ele me contou a história dele, eu levei um susto. Aí, todas as vezes que eu vou lá, ele chega para mim: ô pastor, Deus está me ensinando muito. Ô pastor, como Deus é maravilhoso. Ô pastor, como Deus tem ensinado a minha casa. Você sabe quem é esse homem? Esse homem é o pai daquela criança que morreu assassinada numa escola aqui em Goiânia por um menino que abriu fogo. A escola Goiáses. O menino que morreu assassinado por um outro adolescente, por um outro rapaz, lá na escola Goiáses, é o filho desse crente que chega para mim dizendo: Deus tem me ensinado a depender dele. Deus tem me ensinado a amá-lo. Amado, que pregação que esse homem faz para mim, amado. Um homem que se entregou confiando no amor de Deus. Pare de se apoiar naquilo que Deus te dá e se apoie naquilo que Ele é. Ele é bom, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Fé, escute, ô Jesus, fé é a gente tá deitado no barco. Fé é a gente tá lá no barco e tempestade de um lado para o outro dizendo: vocês vão morrer, vocês vão morrer, e a gente está dormindo. Fé é isso. Fé é a gente está deitado no barco. Fé é a gente está deitado no barco. Porque Jesus falou assim: homens de pouca fé. Jesus estava num barco, numa tempestade, dormindo. Fé é a gente, porque a gente acha que a fé é repreender o vento. Não, meu irmão. Fé não é repreender o vento. Fé é dormir no barco. Você achava que fé era repreender o vento, né? Eu vou falar para você, fé não é repreender o vento. Fé não é mandar as águas se acalmarem, o vento aquietar. Fé é dormir no barco. Dorme no barco, meu irmão. Deixa Deus fazer. Deixa, a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Tempo de fé. Tempo de mudança. Tempo de fé. Tempo de mudança. Eu volto a repetir. Tempo de fé. Tempo de mudança. Agora presta atenção. Nós já vamos finalizar. Por que eu acho que no tempo de fé é um tempo de mudanças? Desculpe, por que eu acredito que no tempo de mudança é um tempo de fé? Porque é um tempo de cegas. Como assim? Todos nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós estamos às cegas, gente. Todos nós. E a fé, escute, a fé é não enxergar. Eu queria repetir isso para você. A fé é não enxergar. A fé é não enxergar. Hebreus 11 diz: fé é a certeza daquilo que você não vê. Fé não é enxergar. Fé não é ver o carro. Fé não é ver a casa. Fé não é ver a saúde. Fé não é ver o salário. Fé não vê o salário. Fé não vê a saúde. Fé não vê o milagre. João 20, 29 diz:
Felizes são aqueles que não viram e creram. Deus, eu não vejo emprego. Deus, eu não vejo dinheiro. Deus, eu não vejo dinheiro na minha conta. Deus, eu não vejo recurso. Deus, eu não vejo as respostas. Deus, mas eu confio no seu infinito amor. Eu confio na sua bondade. Eu confio na sua misericórdia. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Está tudo escuro. Está tudo denso. As trevas. Mas eu confio na sua bondade. Eu confio na sua bondade. Fé é estar às cegas. Você poderia repetir isso comigo? Fé é estar às cegas. Fé, presta atenção, é estar diante de impossibilidades. Fé não é enxergar a coisa ideal. Fé não é enxergar o planejamento. Quem planeja não tem fé. Quem executa tudo certinho não tem fé. Quem enxerga tudo muito claro não tem fé. Planejar, produzir, realizar, isso não traduz a fé. Porque tudo isso é tendo planejar, realizar, construir, edificar, fazer tudo isso, amado, é estar no controle. Agora, fazer tudo isso é fazer, você pode fazer tudo isso sem Deus. Mas a experiência da fé é a impossibilidade de planejar, de realizar e de produzir. Fé não é enxergar a produção. Fé não é enxergar o que você consegue fazer. Fé é fazer a seguinte oração: Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu até escrevi essa oração aqui. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não sei qual é a melhor solução para isso. Eu não sei o jeito certo. Eu não sei a estratégia certa. Eu não sei a maneira certa. Mas eu entrego em tuas mãos, porque eu confio em ti. Eu confio no seu amor, Deus. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Amado, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Não sei. Os diagnósticos, os avisos dizem que serão 4 meses. A crise nem começou. Nós estamos entrando Nós nem entramos no olho do furacão. A crise, porque por enquanto a gente tem o que comprar. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais nada, amado, mais nada. E é nesse momento que a gente está revendo a nossa fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de mudança. Um tempo onde a gente está cego. A única coisa que a gente tem que ouvir é: não temas, não temas, não temas. Deus, e se acabar tudo, não temas. Deus, e se faltar o dinheiro, não temas. E eu queria concluir dizendo a seguinte coisa. Falei na minha casa isso ontem. Eu estou muito ansioso para saber o que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso para saber o que Deus tem para nós. Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus vai trazer um novo tempo para a nossa história. Seremos um povo completamente diferente. Um povo que vai aprender a confiar no amor de Deus. Um povo que vai aprender a confiar na bondade de Deus e na misericórdia de Deus. Um povo que como Abraão, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Como, Senhor? O que eu preciso fazer? Deus fala: nada. Só vem comigo. Para onde, Deus? Vem comigo, Abraão.
Senhor, o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Vou. O Senhor está pedindo só para mim seguir o Senhor? Para onde o Senhor vai, Deus? Não sei. Só me segue. Eu vou te conduzir. Amado, Deus não está falando para nós onde a gente vai, mas eu sei que Ele vai nos levar para algo muito bom. Basta a gente crer. Crer na bondade. Crer no amor dEle. Fé. Fé. É pegar uma estrada que a gente não sabe para onde vai. Para uma terra que a gente não sabe o nome dela. Mas eu sei que Ele está com a gente. O Emanuel está com a gente. O Emanuel está com a gente. Pegado na nossa mão. E Ele vai nos levar exatamente onde Ele quer que a gente vá. Ele é o nosso Jeová Jireh. Seja qual circunstância amanhã a gente